Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66-3421-7009. Olá, boa noite. Nós estamos começando o programa Veritá. O programa de hoje nós vamos entrevistar a secretária de Saúde de Rondonópolis, a senhora Marildes Ferreira. Nós vamos estar conversando a respeito da saúde da nossa cidade de Rondonópolis. A reflexão da noite, nós vamos conversar um pouco a respeito de medo. Você é uma pessoa medrosa? Você tem medo de quê? Então, a nossa reflexão, nós vamos entrar um pouquinho nesse tópico tão interessante que muitas vezes paralisa as pessoas, não deixa as pessoas seguirem, correrem atrás dos seus objetivos. Então, fique conosco, estamos começando mais um programa Veritá. Nós estamos hoje com a senhora Marildes Ferreira, que é secretária de Saúde aqui de Rondonópolis, e a gente vai falar um pouquinho a respeito da saúde aqui da nossa cidade. Marildes, boa noite, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui no programa. Eu sei que a sua rotina não é fácil, que os desafios são muitos, eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, doutor Altemar, muito obrigada, é um prazer muito grande, sempre tive vontade, né, de vir aqui. Eu sou, assim, uma telespectadora bem assídua, eu gosto, né, das conversas daqui, então, assim, eu me sinto hoje bastante feliz de estar aqui. Okay. Marildes, a gente sabe que a pasta da saúde é uma pasta muito complexa, que você pegou a Secretaria de Saúde num momento complicado de transição de governo, né? Hoje, como é que você vê, assim, qual que você acha o maior desafio da saúde na cidade de Rondonópolis? Olha, na verdade, são muitos os desafios, né? Como o senhor colocou bem, quando nós assumimos, né, a administração, Percival Muniz assumiu em 2013, né, 1º de janeiro de 2013, a Secretaria de Saúde era algo, assim, muito complicado. Nós estávamos com muitos problemas. Nós tínhamos PSFs fechados por falta de médicos, porque faziam rodízios, né, de médico, então depois de 3 meses começa a perder a habilitação. Ou seja, a Secretaria de Saúde de Rondonópolis, diante do Ministério da Saúde, era um caos. Era um devedor que não pagava suas contas, né, inadimplente, não prestava conta, estava inadimplente, inapto para tudo, para construção. SAMU estava, assim, com muitas notificações, então, assim, um SAMU que um dia tinha sido referência, acabou, estava um caos. Então, assim, era uma situação bastante grave, sem funcionários, porque foram demitidos os funcionários no dia 31 de dezembro de 2012, não tinha funcionários para trabalhar, não tinha medicamentos. Então, assim, foi muito complicado quando nós assumimos. Mas trabalhamos bastante, né? Primeiro nós cuidamos para arrumar a casa, para poder o Ministério da Saúde nos enxergar realmente como Secretaria de Saúde, como gestão plena, que é o modelo hoje de gestão da saúde em todos os municípios do Brasil. E depois fazer com que a população tivesse um atendimento de qualidade. Quando a gente fala de saúde, o primeiro pensamento da gente é como tratar essas pessoas. Então, os nossos colegas de trabalho, os servidores, né, que eu chamo de colegas de trabalho, precisavam também receber essas informações. Como é que nós pensávamos que seria saúde? Como tratar o usuário do SUS, como tratar o paciente com carinho, com respeito, né, com humanização. Então, assim, foram muitos os desafios para a gente começar e colocar exatamente como está hoje. Eu diria que hoje a cidade de Rondonópolis está muito bem em relação à saúde, porque a gente avançou em muitos aspectos, né? Hoje nós temos 39 PSFs em funcionamento,
todos eles com equipe completa, com médico. Hoje a gente não precisa fazer rodízio mais de médicos, com equipe completa, com medicamentos, com coleta de material de exame. Então, assim, a gente tem uma estrutura com dentistas, então é uma estrutura muito boa hoje. Tem alguns em construção ainda? Hoje nós estamos com 8 PSFs em construção, né? Que já são projetos dessa administração. Certo. Porque o Ministério da Saúde, ele não abre para a construção de PSFs assim quando a gente deseja. Abriu em 2013, né? 2013 abriu, nós cadastramos. Em 2014, o Ministério da Saúde respondeu e nos liberou 8 construções. Depois disso, ele não abriu mais. Hoje nós estamos lá com pedido de mais 17 construções de PSF, porque a nossa cobertura ainda precisa ser cuidada, né? Para a gente ter hoje uma cobertura de 80% da atenção básica, nós teríamos que ter 70 PSFs. E nós temos 39 e mais 8 em construção. Então a gente precisa, por quê? Porque a cidade de Rondonópolis, ela tem crescido muito. Se você olha para o lado ali da saída de Cuiabá, você tem uma outra cidade. Sim, se você olha para o lado da UFMT, você tem uma outra cidade. Então é uma população que cresce, mas ela cresce sem essa estrutura de saúde. Por exemplo, o modelo hoje é que a cada 500 casas construídas dentro de um conjunto habitacional, que se tenha que construir um PSF. Mas isso não é dentro do Ministério da Saúde, seria dentro do Ministério das Cidades. Ou seja, 500 casas, uma unidade de saúde. Então, por conta dessas muitas construções, dos loteamentos, dos conjuntos habitacionais, a gente acaba não tendo essas construções. Não consegue acompanhar, né? Isso, Marilson? aí fica uma população desassistida. E a gente procura, assim, de todas as maneiras, fazer com que essa população vai se deslocando para poder ser atendida. Exemplo, se você pega ali Alfredo de Castro, Ananias Filho, Grande Conquista, ali é uma população de mais de 4.500 famílias, né? Aí você pensa 4.500 famílias, o quanto tem individualmente ali. Uma população que era de uma invasão de terra, que tomou proporção, se tornou um bairro muito grande, sim, porém não tem estrutura nenhuma. O que sofríamos? A população sofria muito, porque era uma população que precisava atravessar a rodovia e procurar atendimento na Vila Paulista, no Parque São Jorge, no Cidade de Deus, era um transtorno danado. E outra, essas unidades também não comportam mais o atendimento, porque para cada unidade de saúde preconiza 1.500 famílias. E todas as nossas unidades de saúde já ultrapassam de 1.500 famílias. Isso para o Ministério da Saúde não pode acontecer. Então, o que nós fizemos? O prefeito pediu para a gente dar uma atenção especial para aquela população, porque nós fizemos um levantamento e era uma população um perfil assim bastante diferenciado, muitas mulheres e muitas crianças. E então a gente entendeu que era uma população que precisava ser cuidada logo. Aí o prefeito nos autorizou, nós alugamos uma casa ali, abrimos uma unidade de saúde, né, que não recebe recurso do Ministério, é tudo com recurso próprio, e hoje tem médico, tem enfermeira, então assim, cuidar dessas crianças, cuidar dessas mulheres, cuidar dos nossos idosos. A gente foi procurando cobrir essa população que não tem hoje. Da maneira como se pôde, né, como Marilson? se pôde. Então, hoje a gente precisa de muitas construções, mas o Ministério da Saúde também é bastante limitado para isso. Se a gente fosse colocar exatamente no sistema aquilo que nós necessitamos, né, seriam muitas construções. Mas o Ministério avalia muito e ele vai liberando aos poucos. O Ministério ainda deve muito aos municípios, né, no Brasil inteiro, de obras. Então, a regra do Ministério hoje primeiro vamos pagar o que devemos para depois pensar em coisas novas. Coisas novas. Marilson, vamos falar um pouquinho do PA. Vamos. A gente sabe que a população cresceu e que também o PA ele atende uma parcela grande de pacientes que vêm de outros municípios e que é óbvio que não consegue comportar. O que a Secretaria está fazendo para tentar resolver ou pelo menos minimizar esse problema? Então, o PA hoje
é uma situação bastante complicada, como nós estamos vivendo de superlotação. Nós chegamos a atender num plantão de 12 horas, em média de 420 a 450 pessoas num plantão de 12 horas. Isso no adulto. O pronto-socorro infantil atende em média, num plantão de 12 horas nos últimos meses, cerca de 200, 250 crianças. Nós consideramos um número muito elevado. Mas assim, aquilo que você colocou no início, né? Os grandes desafios. A saúde, por incrível que pareça, ela tem uma conotação, ela tem um olhar completamente diferente de outros serviços. A saúde, quanto mais você melhora a qualidade do serviço, quanto mais frentes você abre, quanto mais unidades você abre, quanto mais médicos você coloca, quanto mais exames você coloca à disposição, a tendência não é diminuir pacientes, a tendência é aumentar cada vez mais. Então, essa qualidade, ela aumenta, porque a população o tempo inteiro, ela precisa ser cuidada, a saúde precisa ser cuidada. Você acha que tem muitos pacientes que vêm dos bairros para consultar no PA que não são urgência, né? Também não teria que fazer um trabalho de conscientizar essa população? A gente tem feito isso. Olha, hoje nós temos 2 pronto-socorro central, um adulto e infantil, e ainda temos 3 pronto-socorro terceiro turno que nós chamamos. O que significa isso? A gente tentou descentralizar o serviço de urgência e emergência. Aí nós abrimos esses terceiros turnos, que é pronto-socorro, justamente para que essa população que mora nesses bairros, né, como Vila Olinda, Cidade de Deus e Vila Operária, mas que comporta todos os outros bairros, para que eles não tenham que atravessar a rodovia. Mas mesmo assim nós temos uma superlotação. Hoje o nosso grande gargalo na urgência e emergência são 2 pontos bem assim importantes de ressaltar. Primeiro, a nossa população não consegue compreender o que é urgência e emergência. Vamos dizer assim, uma febre de 37, né? Uma febre que está aí há 10 dias, alguém que chega no pronto-socorro porque está com um SPIN na mão há mais de uma semana, né? Eles não conseguem ter essa compreensão, essa diferença. E aí a gente observa muito o que acontece. O grande fluxo entre às 17 horas, aí a gente fala assim, por que você veio agora, né? Porque a mãe passa o dia inteiro trabalhando, o pai passa o dia inteiro trabalhando, aí quando chega em casa, o filho está com febre, aí ele já pensa que amanhã ele já tem que voltar a trabalhar, então vamos todo mundo agora à noite para o pronto-socorro. Aí não vai na unidade básica. Aí não vai na unidade básica de saúde. Então, o pronto-socorro, ele acaba absorvendo a urgência e emergência, e também aquilo que a população deveria ir para atenção básica. E mais as cidades vizinhas. Esse é o outro ponto, né, assim, muito sério, que eu considero grave, porque é uma população vizinha. Hoje nós temos 18 municípios vizinhos na região sul, 19 com Rondonópolis, e aí você imagina que nós temos uma população que já chega a 250 mil habitantes e nós temos que atender ainda os municípios vizinhos. Aí não existe uma pactuação para isso. O pronto-socorro de Rondonópolis é municipal, ele não tem verbas do governo federal, verbas do governo do estado, é bancado com recurso próprio. Mas como que nós vamos negar atendimento para essa população? Porque nós estamos dentro do Sistema Único de Saúde. Então eu não posso dizer para a minha equipe que nós não vamos atender. Só que isso sobrecarrega os nossos profissionais, sobrecarrega a questão do custo que se torna muito alto. Demais. Porque hoje no pronto-socorro o que nós temos? Nós temos um box de emergência equipado como se fosse leitos de UTI. Ou seja, já é justamente para dar uma qualidade de vida a esses pacientes que esperam para um leito de UTI, né? Porque aí a gente vai referenciar. Nós temos aparelho de raio-x, nós temos eletrocardiograma, nós temos o aparelho de ultrassom, nós temos tem cirurgião, tem ortopedista, um laboratório, né? Temos o cirurgião, temos o ortopedista, temos um médico especialista em box e temos os médicos clínicos no corredor. Então isso passa a ser aquilo que a gente falou, nós melhoramos, mas nós criamos um outro problema, porque daí a gente atrai, porque é uma população que às vezes você pergunta assim, por que você está aqui?
por que você veio para o pronto-socorro de Rondonópolis? Ou por que você, que é morador de Rondonópolis, está aqui no pronto-socorro? E não no postinho. E né? não na sua unidade de saúde. Porque aqui tem o médico, porque aqui faz os exames, porque aqui a gente já sai com todos os exames na mão e a gente toma o medicamento aqui. Então, a gente precisa ainda muito educar essa população. Nós temos uma equipe que trabalha isso, a gente fica ali na recepção, a gente procura devolver. Quando é durante o dia, a gente costuma perguntar para o paciente, qual que é a sua unidade de saúde? Minha unidade de saúde, por exemplo, é Cidade de Deus. O senhor foi lá? Fui, mas não tem médico. Peraí, mas tem médico sim, em todas as unidades de saúde. A gente liga para a enfermeira, fala, olha, tem um paciente aqui da sua unidade de saúde, nós estamos devolvendo aí. Então a gente procura isso tá sendo fazer feito, isso. Mas esse trabalho de orientação, mesmo que... De orientação. Até os pacientes, doutor, que chegam no pronto-socorro à noite, a gente pergunta assim, por que você veio para cá, para o Central? Você mora onde? Eu moro lá na região do Parque Universitário. Você sabia que você tem um pronto-socorro lá até a meia-noite, que tem as mesmas coisas que aqui tem, lá tem, que tem médico, que tem exames, tem tudo? Não. Aí a gente faz o quê? A gente liga, avisa, olha, eu estou mandando, o senhor quer ir para perto da sua casa? Se não tem carro, a gente chama o carro da secretaria, do pronto-socorro, coloca dentro e devolve. Mas assim, isso é algo que nos toma muito tempo, nos toma outros funcionários que poderiam estar fazendo outro trabalho para poder ficar fazendo esse trabalho de conscientização. Então, o que a gente procura sempre fazer? Ir para a comunidade, né? Fazer reunião com a comunidade, nós temos a praxe de fazer isso, de chamar a população referenciada daquela unidade de saúde, falar o que tem, para que as pessoas possam compreender e saber assim, olha, no meu bairro eu tenho um PSF, no meu bairro eu tenho um pronto-socorro. Então a gente procura fazer esse trabalho realmente de conscientização. Ok. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos conversando com a secretária de saúde aqui de Rondonópolis, a Marildes Ferreira, a respeito da saúde da nossa cidade. Marildes, com relação aos casos de microcefalia, quantos casos estão confirmados? Porque houve uma diferença entre notificação e confirmação. E como é que está o ambulatório que foi montado? Já está funcionando? Está tudo direitinho? Então, quando a gente fala de microcefalia, foi muito cruel, né? A forma em que nós tivemos que falar de microcefalia, explicar para a população, fazer a diferença do que é notificar e o que é confirmar. Isso para a cabeça da população é muito complicada. Hoje a gente pode fazer uma avaliação bacana do serviço da Secretaria de Saúde, assim, nós nos tornamos pioneiros em relação a isso, porque foi o primeiro município do estado de Mato Grosso que trouxe, à tona essa questão da microcefalia, que tomou providências em relação a isso, que montou ambulatórios para cuidar das nossas crianças. Então, assim, também foi um susto muito grande quando se falou de microcefalia, porque o senhor ninguém conhecia, não foi uma o senhor coisa é médico, nova, o senhor sabe, microcefalia sempre existiu, sim, né? Sempre existiu, mas como o Ministério da Saúde anunciou que a microcefalia tinha relação com o Zika vírus, isso
tornou um boom, né? Sim. Vamos dizer assim, a nível nacional. E não foi diferente também aqui no Mato Grosso e em Rondonópolis. Nós passamos a ter mais cuidado, a Secretaria de Saúde, com a sua vigilância epidemiológica junto à maternidade, para que tudo aquilo que o Ministério da Saúde preconizou, como, por exemplo, a medida de 32, né, a princípio era 33, depois 32 a medida, né, da cabeça do bebê, a gente trabalhou para que tudo isso fosse notificado. Então, quanto mais você busca, a saúde é isso. Quanto mais você busca, mais você tem. Sim. Se você não busca, não vai aparecer nunca. Então, a nossa briga, briga saudável, vamos dizer assim, com outros, né, com a capital, por exemplo. Por que a capital queria mostrar que Rondonópolis tinha casos de microcefalia e eles não tinham, se é uma população muito maior e os casos de dengue no ano passado foram muito maior? Aí a gente vai fazer uma avaliação. Então, nós fizemos o nosso dever de casa muito bem. Nós buscamos e apareceu. Então, essas notificações, eu não podia, naquele momento, dizer para a população de Rondonópolis quantos casos de microcefalia nós tínhamos. Eu tinha que dizer, e era o correto, dizer, olha, os casos notificados. Porque todos os casos notificados, eles passam a ser casos suspeitos. E todo caso suspeito precisa ser investigado. Sim. Então, hoje, como está a situação? Hoje nós temos, em janeiro, nós fechamos com 75 suspeitos. Certo. Desses 75 suspeitos, 17 suspeitos foram descartados. Ou seja, eles foram acompanhados e os nossos médicos disseram, não entra no quadro da microcefalia. Certo. Hoje, nós temos confirmados 10 casos de microcefalia. Confirmados. Certo. Através do quê? Através de exames. Então, como que esses bebês estão sendo cuidados? Então, nós sentamos em dezembro de 2015, nós elaboramos todo um fluxograma, como que nós deveríamos trabalhar. Nós contratamos equipes, montamos um ambulatório de gestante de alto risco, contratamos uma obstetra para que ela pudesse cuidar dessas gestantes que fazem pré-natal lá na unidade de saúde e que através da sua primeira ultrassonografia o médico identifica algo diferente. Então essas pacientes que vão na unidade de saúde, que estão fazendo pré-natal e que o médico suspeita, elas são encaminhadas para esse ambulatório que funciona lá no SEADAS. Então nós temos uma médica que foi contratada exclusivamente para isso. O prefeito pediu para que eu comprasse um aparelho de ultrassonografia, colocamos à disposição dessa médica para que essas pacientes possam fazer seus exames com mais frequência. Bom, aí estamos cuidando das nossas gestantes. Inclusive, as nossas gestantes recebem até o passe livre da Secretaria de Saúde para que não tenha nenhuma desculpa. Olha, eu não fui no exame, eu não fui porque não tinha transporte. Aí, montamos também um ambulatório com uma médica infecto-pediatra, que é a mesma médica infecto-pediatra lá na maternidade que faz as notificações. Nós contratamos para que ela possa acompanhar esses bebês suspeitos. Certo. Então, os bebês suspeitos, eles são acompanhados nesse ambulatório e aqueles que são confirmados, a pediatra, né, infecto-pediatra, ela encaminha. Aí, o que a gente tem hoje? Nós temos o Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, nós contratamos fisioterapeuta especialista em reabilitação neurológica, psicólogo, assistente social, oftalmologista, porque todos eles têm que passar por exames de fundo de olho, otorrino. Então, nós montamos toda uma equipe multiprofissional para poder acompanhar essas crianças. Porque, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, os bebês de microcefalia, quanto mais cedo eles forem estimulados, né, é melhor. O senhor entende isso melhor que eu. Então, nós criamos isso. Hoje está funcionando super bem. Então, nós temos um ambulatório de gestantes no SEADAS e um ambulatório dos bebês lá no SAI, que é no Serviço de Atenção Especializada.
Só que tudo vai mudando, doutor. Hoje, por exemplo, nós recebemos outras informações do Ministério da Saúde. Então, essas informações que chegou hoje, nossa equipe hoje passou o dia inteiro reunido com a equipe da Secretaria de Estado, justamente para poder passar as novas informações que o Ministério traz acerca da microcefalia. São informações que podem aumentar o número ou diminuir, porque agora vai passar por toda uma avaliação. Então, assim, e tudo isso está relacionado àquilo que o próprio Ministério da Saúde divulgou: dengue, chikungunya, zika. Porém, há de afirmar, né, nesse momento, que esses bebês que eles são suspeitos e que se tornaram casos confirmados de microcefalia, todos eles foram colhidos material, e hoje só são 2 laboratórios no Brasil, né, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, que são credenciados. Esses exames de sorologia chegaram já os resultados, e nenhum resultado foi positivo, nem para zika, nem para dengue e nem para chikungunya. Porém, isso não é motivo de comemoração, não. Por quê? Porque são exames preliminares. Para você constatar tudo isso, são exames muito mais sofisticados. Sim. E que a gente está avaliando toda a hipótese junto com o próprio Estado para que passam por esses exames. Então, na verdade, assim, o próprio Ministério da Saúde também não diz, não confirma e também não descarta, né? É tudo novo, né, Maria? É tudo muito novo. É tudo novo. Foi muito assustador. Nós passamos assim um dezembro e um janeiro desesperador. Todos os dias eu imaginava, meu Deus, microcefalia. Quando eu olhava aqueles bebês, quando aquelas mães chegavam, eu assim ficava extremamente desesperada. Hoje a gente tem uma equipe bastante preparada, bastante capacitada. Hoje a gente consegue lidar com bastante segurança os casos de microcefalia. Maria, a gente está com o nosso tempo quase encerrado. Eu queria que você desse um recado para a nossa população, porque assim, são 3 doenças, mas é um mosquitinho só, né? Por que é tão difícil assim para as pessoas limparem os seus quintais? É uma coisa que já é batido tanto na mídia. Por que é tão difícil, Maria? Então, é difícil. Assim, que me desculpe, né? Mas é muito difícil educar a nossa população. Essa questão do lixo, de jogar lixo, de acumular no fundo do quintal móveis velhos, de não ter o cuidado. Hoje é preciso fazer isso como bula de remédio. Não dá para você limpar o seu quintal no final do ano para receber visita, não. Isso tem que ser todos os dias, tem que ser um cuidado diário. É olhar todos os dias os vasos de planta, é olhar o lixo acumulado no fundo do quintal, é olhar os móveis velhos que estão jogados no fundo do quintal. O poder público não dá conta de fazer isso sozinho, porque nós vamos lá, nós fazemos um mutirão, nós recolhemos. Se você voltar na semana seguinte, tem lixo acumulado, é pneu jogado. Então, assim, a população precisa conscientizar que a questão da microcefalia, a questão da dengue, a questão da zika, a questão de chikungunya e tantas outras coisas, de doenças que tem aí, é de responsabilidade do cidadão. Isso não pode ser somente das costas do poder público, da saúde, não, é da população. Eu tenho que cuidar do meu quintal, eu tenho que cuidar da minha casa, e eu ainda tenho que chamar a atenção do meu vizinho, da esquerda e da direita, dizer, olha, né? Por exemplo, um dia eu visitei uma casa e chamei a atenção da moradora. Ela disse assim, olha, na minha casa não tem expectativa nenhuma de ninguém engravidar. Quer dizer, se na minha casa porventura não vai acontecer, o que eu tenho a ver com a vida dos outros? Tem a ver, sim. É um problema de saúde pública e as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Se cada um fizer o seu papel, cuidar, você pode ter certeza que nós vamos conseguir vencer essa batalha, porque, gente, é um mosquito que aparentemente é tão insignificante e tem feito um estrago muito grande. Maria José, eu queria te agradecer muito novamente, colocar o programa à tua disposição, tá? E a gente queria que você fosse muito feliz. Eu sei que você tem uma nova empreitada aí, a gente não vai adiantar nada, mas que você possa ter muita sorte, porque a gente tem visto o teu empenho, a tua força diante da secretaria. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Você que é empresário, você que é comerciante, você que tem um negócio aqui da nossa cidade
e gostaria de ser um parceiro do programa Veritá, então entre em contato com a nossa produção, o telefone está aí no vídeo. Você sabe que o programa Veritá é uma produção independente, ou seja, nós precisamos de parceiros para que esse projeto continue, para que esse projeto não seja interrompido. Então, eu sei que muito tem se falado em crise, que os empresários estão com medo de investir, mas eu queria dizer para você que é exatamente nesse momento que você tem que investir em mídia, você tem que dar a sua cara, você tem que divulgar o seu negócio. Então, por que não divulgar num projeto, num programa de qualidade, que tem levado informação para as pessoas, que tem feito uma televisão diferente aqui na cidade de Rondonópolis. Então, seja parceiro do programa Veritá, entre em contato com a nossa produção para que esse projeto continue e não seja interrompido, ok? Contamos com você, empresário, comerciante aqui da nossa cidade, da nossa grande Rondonópolis e região. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de medo. E você aí de casa? Do que você tem medo? Você sabe o que é medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta a uma situação de eventual perigo. Ou seja, o medo é alguma coisa que nós carregamos dentro de nós, está dentro do nosso instinto de preservação da vida, ou seja, de certa forma, o medo ele é indispensável para a nossa sobrevivência. O medo é que colocava nos nossos ancestrais, lá na época das cavernas, o medo de animais selvagens, o medo de locais escuros, o medo das florestas desconhecidas. Mas o problema é que nós, agora, enquanto pessoas civilizadas, nós temos esse instinto de medo dentro de nós, mas o problema é que esse medo, ele se hipertrofiou de uma forma que hoje ele pode atrapalhar muito a vida de muita gente. Porque hoje tem muita gente que tem medo de coisas absolutamente irracionais. Ou seja, tem pessoas que têm medo de palhaço, tem pessoas que têm medo de água, tem pessoas que têm medo de ter medo, tem pessoas que têm medo de altura. Então, assim, o medo, ele pode adquirir determinadas dimensões que podem quase que paralisar ou inviabilizar a felicidade, a vida de muita gente. O medo, muitas vezes, ele atinge um grau tão forte, tão extremo, que pode simplesmente fazer a pessoa simplesmente travar. Talvez você já tenha conhecido alguma história de uma pessoa que teve tanto medo que ela não conseguiu sair do lugar, ela não conseguiu raciocinar, que ela simplesmente travou as quatro rodas. Então, perceba que o medo, ele pode ser desde de uma emoção absolutamente normal, absolutamente importante para o ser humano, quanto o outro extremo, alguma coisa absolutamente irracional,
alguma coisa que nos paralisa, que nos bloqueia, que pode muitas vezes nos colocar em situações muito difíceis na nossa vida. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil do que os brasileiros têm mais medo. Então, grande parte da população tem muito medo de ficar doente, medo de perder as pessoas que ama, medo de ser assassinado, medo de assalto, medo de acidente de trânsito, medo de envelhecer. Então, assim, são medos assim absolutamente coerentes, medos normais de toda pessoa tem que ter. O problema é que quando a gente começa a dar muita atenção, quando a gente começa a realmente a ter um medo exagerado, porque se nós começarmos a ter medo exagerado das coisas, vai ficar muito difícil a gente sair na rua, vai ficar muito difícil a gente andar de carro, vai ficar muito difícil a gente fazer uma viagem, porque a gente vai ter medo de acidente, a gente vai ter medo de assalto, a gente vai ter medo de alguém nos fazer mal. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com essa questão do medo, porque o medo ele pode inviabilizar a nossa felicidade. O medo muito comum também nas pessoas é o medo de fracassar, é o medo de não dar conta, é o medo de fazer as coisas erradas, medo de dar com os burros na água. Então, aí a gente tem que começar a observar se realmente a gente tem esse medo e realmente começar a analisar, será que existe realmente algum fracasso absoluto? Ou será que os erros que a gente comete, eles fazem parte do nosso processo de aprendizado, eles fazem parte do nosso processo de construção do ser humano? Porque nós somos pessoas em construção, nós não estamos prontos. Então, o erro, ele faz parte do processo de aprendizado do ser humano. Então, quando a gente erra, a gente tem que procurar sempre tirar uma lição daquele erro, para que a gente não volte a repeti-lo novamente no futuro. O problema é que tem muita gente que infelizmente não aprende com os seus erros e fica sempre caindo do mesmo problema. Mas o erro, quando ele é visto com dessa ótica, que ele é um instrumento que a vida coloca no meu caminho para que eu possa aprender, para que eu possa amadurecer, ele começa a nos fazer ser pessoas melhores. Então, e quando a gente começa a ver o erro com essa ótica, a gente começa a não ter mais medo dele, porque só erra quem faz. Então, se você está sendo criticado por ter errado, não fique chateado, porque se você errou, é porque você tentou fazer alguma coisa. E quem erra é porque tenta fazer alguma coisa. E quem não erra, quem não comete nenhum erro, também nunca vai ter nenhuma conquista, nunca vai conquistar nada, nunca vai conseguir conquistar os seus sonhos. Então, quando você entender que se você tiver medo de errar, é necessário que você comece a caminhar, que você comece a tentar, porque o erro faz parte desse negócio. Um outro medo muito forte na nossa população também é o medo do desconhecido. Existem pessoas que ficam muito desconfortáveis em ambientes que não conhecem, tem muita dificuldade em começar uma coisa nova, de tomar um caminho novo, de se aventurar num emprego novo, porque tem medo do que não conhece, tem medo daquilo que nunca viveu. É muito interessante a gente analisar isso do ponto de vista psicológico, porque normalmente as pessoas que têm medo do desconhecido, do medo daquilo que não conhecem, não é porque elas têm medo do desconhecido. Na realidade, elas têm medo porque elas não se conhecem a fundo. Ou seja, isso é muito interessante. A pessoa que tem medo do desconhecido é porque, na realidade, ela não se conhece muito bem. E quando a gente não se conhece muito bem, a gente não sabe ao certo qual será a minha reação diante de uma situação nova. Então, como é que eu podemos lutar
contra esse medo do desconhecido? Em primeiro lugar, é a gente se conhecer mais, é a gente olhar para dentro de nós, nos conhecermos melhor, saber quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, no que eu sou bom, no que eu preciso melhorar, quais são os meus talentos naturais. Existe um filósofo grego que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, assim, quanto mais eu conheço mais de mim mesmo, mais eu saberei qual seria a minha reação diante de um evento desconhecido. E aí, esse suposto medo do desconhecido, ele acaba minimizando, você acaba não tendo mais tanto medo de situações novas. Então, isso é muito interessante que a psicologia explica para a gente como vencer esse medo do desconhecido. Conhece-te a ti mesmo cada vez mais. Como que nós podemos, então, aprender a viver com os nossos medos? Porque você já aprendeu que o medo é uma coisa normal do ser humano. Não existe pessoa sem medo. Todos nós temos medo. O que acontece muitas vezes é que a gente tem que aprender a interpretar esse medo e dar um significado para ele. Por exemplo, um medo, ele pode, como eu já falei, te bloquear, ou o medo, ele pode servir para você se divertir, por exemplo. Quando você vai numa montanha-russa, por exemplo, você vai com medo, mas na realidade aquele medo da montanha-russa é o ingrediente que te faz você ter uma diversão naquele brinquedo. Então, perceba que o mesmo sentimento, ele pode servir para duas coisas. Ele pode te bloquear, te paralisar, ou ele pode te dar momentos de alegria. Então, não existe pessoa sem medo. E a única maneira de começar a vencer os medos é começar a enfrentar os nossos medos. Você não vai conseguir fazer isso lendo um livro, ouvindo uma palestra. Você só vai conseguir vencer os seus medos enfrentando eles. Ou seja, dando um passo de cada vez, enfrentando. Cada vez que o seu medo se apresentar diante de você, você tem que dar um passo em direção a ele. Quanto mais passos você der em direção a vencer os seus medos, mais você vai adquirindo maturidade, mais você vai adquirindo autoestima, mais você vai se fortalecendo o seu eu interior, porque você tem que ver o medo como se fosse uma barreira que fica se colocando diante da tua evolução enquanto ser humano. E cada vez que você consegue dar um passo adiante, um passo adiante, você vai se fortalecendo e, consequentemente, o seu medo vai diminuindo cada vez mais. Talvez você possa me dizer: mas pessoas corajosas não têm medo. Isso é uma grande mentira, porque na realidade a coragem não é ausência de medo. As pessoas que dizem que não têm medo, na realidade não são corajosas, elas são pessoas imprudentes. Pessoas imprudentes são aquelas pessoas que não têm consciência das situações que se colocam, não têm consciência da magnitude de todos os riscos que envolvem aquela atividade, aquela coisa que está fazendo sem as devidas precauções. Então, não confunda coragem com imprudência. O que mais existe hoje são pessoas se dizendo corajosas, mas na realidade são grandes imprudentes. Você sabe o que é verdadeira coragem? Um filósofo chamado Platão, ele disse uma coisa fantástica a respeito de coragem. Ele disse assim, que a coragem é a capacidade de nós seguirmos a nossa razão, de nós seguirmos os nossos princípios, independente da dor ou do prazer envolvidos. Perceba como que é profunda essa frase, ou seja, a pessoa corajosa é aquela pessoa que é fiel aos seus princípios,
que não negocia o seu caráter, que não negocia os seus princípios para se afastar da dor ou para conseguir o prazer. Então, muitas vezes, a pessoa corajosa é aquela pessoa que vai dizer não, mesmo que aquela negativa a coloque em situações difíceis, mesmo que aquela negativa a coloque contra um grupo de pessoas, contra um grupo social, ou até mesmo risco de ser demitida, risco de ter prejuízo financeiro. Então, essa é o conceito que Platão tinha a respeito de coragem. Coragem é você ser fiel aos seus princípios, independente do preço que você terá que pagar por essa fidelidade. Um outro medo muito presente também nas pessoas, que também se confunde com o medo do desconhecido, é o medo de mudar, é o medo de mudança. Tem muita gente que tem muito medo de mudança. E por esse medo de mudança, elas fazem tudo sempre igual. Elas vivem muitas vezes a vida que as outras pessoas têm expectativa de que elas vivam. Ou seja, tem muita gente que vive a vida que os pais gostariam que elas vivessem. E às vezes por não ter condições de confrontar essa situação, de seguir o coração, de seguir realmente o seu talento, de seguir a sua inclinação natural, medo de confrontação, elas se acomodam, elas se engessam, elas se colocam numa situação que praticamente matam os seus sonhos, matam os seus projetos pessoais. Então, talvez essa situação que muitas pessoas se colocam, de ficar nessa zona de conforto que a gente fala, talvez seja uma situação confortável, porque é uma situação conhecida, ou seja, não existem desafios, não existe nada desconhecido ali, mas também não existe realização pessoal, não existe nenhuma realização de realmente algo importante para você. Então, é muito importante você entender isso. Você hoje que está me assistindo, você está vivendo a vida que você realmente queria para você? Ou você está vivendo a vida que outras pessoas projetaram para você? Você está vivendo a vida que você não gosta por medo de mudar, por medo de tentar alguma coisa nova? Ou você está vivendo a vida que você realmente gostaria de estar vivendo? Então são perguntas que é necessário que a gente faça para nós mesmos, porque são perguntas que vão nortear a nossa vida, que vão nortear a nossa história de vida. São perguntas que vão responder para a gente se nós realmente seremos pessoas felizes ou não nessa breve caminhada chamada vida. Talvez você esteja pensando agora sobre medo e talvez você ache que quanto mais segurança você tiver, menos medo você terá. Mas você já parou para pensar em que se baseia a sua segurança? A sua segurança se baseia na sua conta bancária? A sua segurança se baseia no seu cargo? A sua segurança se baseia no seu marido ou na sua esposa? A sua segurança se baseia nos seus filhos? E se você for demitido? E se seu marido for embora? E se sua esposa morrer? E se seus filhos casarem e mudarem para a China? Como é que vai ficar a tua segurança? Como é que vai ficar a sua vida? Então perceba que quanto mais apoios externos a gente tiver para calçar a nossa segurança, mais complicado será. Porque esses apoios externos que a gente tem para embasar a nossa segurança são apoios que nós não temos controle. Como é que você pode ter controle do teu dinheiro? Você pode falir. Como é que você pode ter controle sobre o seu relacionamento? Seu relacionamento pode quebrar. Como é que você pode ter controle sobre os seus filhos? Eles vão crescer, eles vão voar. Então, perceba que
a verdadeira segurança, ela tem que ser baseada em Deus. Se você é uma pessoa religiosa, se você crê realmente em Deus, ou então baseada em você, porque no final das contas, você poderá contar com você, com os teus pontos fortes, com os seus talentos, com as suas aptidões. Não é que eu estou dizendo que você não tem que confiar nas pessoas, não é isso. Mas você tem que primeiro confiar em você, você tem que primeiro confiar no seu taco, porque você jamais irá desapontar você mesmo. Pessoas podem te desapontar, governos podem te desapontar, parentes podem te desapontar, situação financeira pode desapontar, mas quando você tem segurança com você mesmo, com os teus princípios, com o teu caráter, com a maneira cristalina como você leva a sua vida, você pode levar sim tombos, você pode ser traído, você pode perder dinheiro, você pode perder emprego, você vai sofrer, você vai chorar, mas você vai conseguir manter o prumo, você vai conseguir se reerguer. Agora, quando você coloca todo o seu apoio em coisas externas, em pessoas ou situações externas, se você perder esses apoios, é muito difícil você se reerguer. É por isso que existem muitas pessoas que infelizmente se suicidam quando vão à falência, ou quando termina um relacionamento, ou quando acontece alguma tragédia com sua família, porque colocou o seu apoio nessas situações ou nessas pessoas externas a você. Então, não confunda ausência de medo com segurança. E se você tem segurança, procure saber exatamente aonde essa segurança está embasada. Então eu queria, com essa breve fala, eu queria te desafiar a você começar a enfrentar os seus medos. Eu já falei, vou repetir, você não vai conseguir fazer isso lendo um livro, você só vai conseguir vencer os seus medos um passo de cada vez e enfrentando cada um deles. Quanto mais você enfrentar os seus medos, menor eles vão se tornar. E cada vez que você não enfrentá-los, maiores eles vão se tornar e você vai cada vez ficar recuando, até você ficar totalmente paralisado. Então, tenha fé em Deus, tenha força e comece a partir de hoje a enfrentar um passo de cada vez os seus medos. Eu queria aproveitar para falar sobre a nossa promoção, sobre o mês da mulher que passou, mas que a nossa promoção no Facebook continua. Você entra no nosso Facebook e faz uma frase simples a respeito da mulher nos comentários lá no Facebook. Na semana que vem a gente vai ver a frase mais criativa e a gente vai colocar a vencedora, o nosso kit Mulher do Veritá. Então, participe, entre no nosso Facebook e faça lá a sua frasezinha sobre a mulher, que nós vamos, na semana que vem, dizer quem foi a frase ganhadora. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. No Doutor Responde dessa noite,
Tem uma pergunta da Vilma Novaes, do bairro Novo Horizonte. Doutor, minhas mãos ficam adormecidas no período da noite quando estou dormindo. Estou com medo de derrame. Pode ser? Vilma, provavelmente você está com um problema chamado síndrome do túnel do carpo. O que é isso? A gente tem um nervo que vai para a mão e quando ele entra aqui na região do punho, você vai ver na foto, ele entra dentro de um túnel, bem aqui na palma da mão. E em algumas situações, a gente não sabe ao certo o motivo, esse túnel começa a comprimir, espremer o nervo. E aí, o sintoma que dá é exatamente esse. Você começa a sentir dormência, choque e formigamento na mão, normalmente no período da noite. Então, é muito característico. A pessoa está dormindo e acorda com a mão dormente. Aí ela tem que fazer massagem, tem que fazer movimentos com a mão para poder melhorar. Isso com o tempo, se a pessoa não vai procurar assistência médica, pode piorar, ela pode começar até a perder a destreza, a habilidade de fazer coisas com a mão, e se ela realmente não procurar e se não fizer um tratamento, pode até causar atrofia na musculatura da mão. Então, se você sente choque, dormência e formigamento nas suas mãos, principalmente no período da noite, e essa doença ela é mais comum em mulheres acima de 35 anos. Então, se você se enquadra, se você tem esses sintomas, procure assistência médica para fazer o exame. É um exame chamado eletroneuromiografia para fazer o diagnóstico e aí se planejar o tratamento. Ok? Espero ter ajudado. E se você tem uma pergunta para o nosso bloco, então o e-mail está embaixo, pode mandar que nós estamos aguardando a sua pergunta. Eu sou Marildes Ferreira, secretária de Saúde, professora, mãe, avó, esposa e cidadã de Rondonópolis. A minha história tem alguns anos, né? É uma das histórias que eu sempre conto porque é exemplo de determinação e de tomada de decisão. Muitos anos atrás, eu fiz a seleção para o mestrado na Universidade Federal, em Cuiabá, e estava tudo pronto, né? Eu havia passado nessa seleção e eu estava pronta para ir embora para Cuiabá, começar as minhas aulas, ou seja, começar o curso do mestrado. Eu ia embora na segunda-feira, o meu filho mais velho sofreu um acidente na sexta-feira. E meu filho foi para a UTI. E eu estava quase desistindo de ir embora para começar as minhas aulas. Meu orientador ligou e disse: olha, Marilde, se você não vier, infelizmente você vai ter que entrar com pedido de afastamento, porque não dá para você continuar. E todos os dias eu ia visitar meu filho, né, na UTI e assim, não conseguia ver expectativa de vida. E eu tinha que tomar uma decisão, ou eu ia ou eu perdia. E eu me lembro que, né, esse médico que aqui está desse programa, Dr. Altemar, e eu falo com bastante emoção isso, eu tive uma conversa com ele dizendo assim: meu filho vai sobreviver? Ele disse, quem sabe, né? E eu disse assim: é porque eu tenho que tomar uma decisão. Aí contei, eu preciso ir embora. E ele disse assim: olha, mãe, não é a sua presença que vai fazer seu filho sair do coma e não é a sua ausência que vai fazê-lo morrer. Se eu fosse você, eu ia. E eu fui. Deixei meu filho na UTI sob os cuidados dos médicos, os cuidados da minha mãe, e fui embora para o meu mestrado, né? E 2 anos depois, eu estava defendendo lá a minha dissertação, meu filho saiu do coma, meu filho se casou, meu filho, hoje eu sou avó. Então, assim, essa tomada de decisão foi muito importante para fazer a pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, eu tenho muito que agradecer, porque tomar decisão não é fácil, principalmente quando você envolve os filhos, que é tudo de bom que a gente tem na vida, né? E deixar um filho na UTI, para muitos me criticaram, dizendo: é louca, como é que abandona um filho na UTI para poder estudar, né? Mas aquele era o meu objetivo. E assim, eu fui com o coração partido, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim: eu tomei a decisão correta, porque se eu não tivesse ido, meu filho está super bem e eu não tinha
feito o meu mestrado. Então, doutor Altemar, o senhor faz parte da minha história, o senhor contribuiu, eu nunca contei isso, o senhor nem sabe dessa história, hoje é inédito te contar, mas eu queria deixar registrado. Essa é a minha história. Ó, vozes veladas. Você... Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66 3421 7009.